Bom dia, muito bom dia para todos vocês, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui no programa Espaço Espírita. Sábado, né, gente? Ai, que delícia! Sábado! Muito obrigada, meu Deus, por estarmos aqui todos juntos. Mais um sábado. Sábado de luz, um sábado de alegria, de energias positivas, de muito amor no coração de cada um de vocês. Temos sim um sábado bastante especial hoje. E eu estou muito feliz nesse sábado que vocês estão aqui conosco para mais esse programa, onde a gente vai trazer reflexões muito bacanas, muito importantes nesta manhã. E hoje, feliz demais da conta ainda, que estou com um amigo muito especial aqui no nosso programa, recebendo aqui uma pessoa muito querida. E vou apresentar então para vocês o convidado de hoje. Ele que é um professor de química que mora no Canadá, lá em Quebec. Cidade dele é Sherbrooke. E ele é também presidente do Centro Espírita, lá em Sherbrooke, na cidade onde ele mora, o Centro Espírita Chico Xavier. É isso aí. Ele tem também um canal no YouTube e a gente vai falar disso já já. Então, eu trago com muito carinho hoje para trabalhar aqui com a gente, nessa manhã bacana de sábado, o César Sátiro dos Santos. Bom dia, César. Bom dia. Bom dia. Já dá um ânimo diferente essa tua maneira de começar o sábado. Que bom que seja realmente cheio de boas energias, né? Muito boa energia. É que quando a gente vai falar do Evangelho, a gente tem que se alegrar, não é, César? Exatamente. Concorda? Perfeito. Trazer a presença de Jesus para dentro do nosso lar e agora realmente dentro dos nossos lares, né? De todos nós, todos em casa aí, é Literalmente, né? motivo de muita alegria. Que bom que nós temos essa oportunidade, que bom que vocês têm essa oportunidade de estar conosco. E vamos compartilhar esse vídeo, vamos trabalhar, vamos conversar, bater papo. O César, que está lá no Canadá, lá em Sherbrooke, a gente está com 1 hora aí, né? De diferença. Tem 1 hora de diferença aqui, agora são 9h06. Isso. Então, 1 horinha de diferença não é nada, né? Não, tranquilo. Hoje está um É dia tranquilo. chuvoso, tá É isso mesmo. Então, a gente vai tranquilo. trabalhar já. Eu quero dar um bom dia. Quero dar um bom dia para o pessoal que está chegando aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Melina, bom dia, querida Melina. Cidinha Pimentel, sempre com a gente. Beijo, Cidinha. A Giovana, tem outra Giovana aqui, o César. A Ah, que esposa do bacana. César chama Giovana, está aqui com a gente também, trabalhando, né? Está Sejam aqui de bem-vindos. assistente hoje do César também. É uma alegria. Então, Giovana, beijo para você, querida Giovana Veronese. E Giovana Santos também. Giovana, obrigada por estar conosco, pelo carinho aí que vocês nos receberam. João Paulo, bem-vindo. Karina, beijo, amiga querida. Vai chegando bastante gente Que aqui, vai bacana. chegando, que legal, que gostoso. Alexandre França, seja muito bem-vindo. Amigo seu, é. Os amigos do César hoje também terão a possibilidade de revê-lo, né? E eu já vou falando agora para quem estiver depois acompanhando o vídeo e quiser ainda assim mandar alguma pergunta nos comentários, não fique com dúvida. Não tem problema que a live já passou. Mande o seu questionamento e a gente vai encaminhar para o César e ele já se dispôs a isso, a estar trabalhando com a gente, tá bom? Então, João Paulo da Cunha também está dando um olá. Depois a gente vai noticiando aí as Rita Bordinassi, beijo querida. A gente vai noticiando aí a participação de todos vocês. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Eu tenho certeza que vai ser uma manhã muito especial. Compartilhem esse vídeo que com certeza vai ser muito bacana. Bom, vamos fazer a nossa prece?
Vamos fazer a nossa prece para serenar nossa mente, nosso coração. Vamos lá, né? Então, eu convido todos vocês nesse momento para serenar as mentes, os corações, possamos respirar profundamente neste momento, apenas para agradecer a Deus, nosso Pai de infinita bondade, que nos permite um momento tão abençoado como esse, onde temos a oportunidade de lembrar do Evangelho de Jesus, de conversarmos, refletirmos e juntos fazermos com que boas vibrações, boas energias sejam propícias ao tratamento tão necessário de toda a nossa cidade, onde estamos, do nosso país, atingindo o país do nosso irmão que está conosco hoje também, atingindo todos os países, atingindo todo esse nosso lindo planeta azul. Vamos irradiar o melhor do nosso coração. Que essa luz tão bonita, que neste momento se inicia, possa se fortalecer durante todo esse trabalho e possa chegar aos corações mais necessitados. Jesus, nosso Mestre querido, esteja conosco em mais essa empreitada. Nos abençoe, proteja e possa nos intuir, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. É isso aí. Então vamos lá começar o nosso trabalho. Kátia, bom dia. A gente vai dando bom dia aí depois para o pessoal. Porque o tema de hoje, gente, o César trouxe um tema aqui para a gente trabalhar, bastante importante e necessário. Ele vai falar para a gente sobre o dever. O dever, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 7. Ele está também no mesmo texto na Revista Espírita, de dezembro de 1863. E é uma reflexão, César, muito importante realmente, como ele vai colocar para a gente, necessária, porque eu tenho a impressão que quando a gente... Eu tenho a impressão, eu vou aguardar o que o César vai trazer para a gente, mas eu tenho a impressão que quando a gente tem consciência do que realmente seja o dever, aí a gente começa, então, a evoluir de fato espiritualmente. É muito ligado, né, César, na nossa evolução espiritual, essa consciência do que seja o dever. Você gostaria de fazer alguma consideração inicial? Eu posso começar aqui. Não, nós podemos começar. Eu gostaria só de cumprimentar o pessoal, mandar um abraço a todos os amigos de Catanduva e também aos amigos aqui do Canadá, o Alexandre, por exemplo, que está com a gente, é um amigo aqui do nosso centro espírita, né? É um trabalhador aqui da nossa casa, e todo o pessoal de Catanduva e região, que é uma alegria, você me oferece uma oportunidade de reencontrar essas pessoas e o pessoal do Centro Emaús, o pessoal todo de Catanduva, enfim, né, os amigos. É uma alegria. Eu gostaria de mandar um abraço a todos e um grande beijo e que nós tenhamos uma manhã de luz. É isso aí, um grande beijo para todos vocês. Estou vendo o pessoal de Itaiúva aqui também, Juliana, que é nossos amigos, um grande abraço. Então, César, vamos falar aí do dever, né? É isso que a gente quer buscar ter consciência, buscar começar a refletir sobre o assunto. Vamos começar pelo começo. O que é o dever e por que é importante a gente refletir sobre o dever?
Quando nós conversamos, né, durante a semana e sobre as possibilidades de temas, né, que nós poderíamos abordar, eu fiquei pensando nessa questão de alguma coisa que fosse importante pessoalmente, socialmente. Então, os temas na doutrina espírita são muito variados, mas eu acho que a reflexão que nós podemos fazer sobre o dever nesse momento em particular, nós vivemos um período de muita turbulência no mundo, um período de muita dificuldade, as pessoas estão assustadas, e eu acho que para nós espíritas e cristãos, a reflexão sobre o dever, ela se coloca nesse momento de modo muito particular, muito importante. O dever, se nós fôssemos defini-lo, né, ele vai dizer no texto, é uma obrigação moral do indivíduo, da criatura, para consigo mesmo, e depois para com os outros, né, e é interessante porque obrigação moral, se você procurar o termo, né, ele vai dizer aquilo que se torna uma necessidade para você. Então, é obrigação não no sentido de você ser obrigado a, forçado a, mas é aquilo que se torna uma necessidade moral. Então, por exemplo, o que leva a Lilian a acordar no sábado de manhã e colocar um programa no ar? Não tem ninguém te forçando. Né? Então, isso vem do fato de que você entendeu que isso é uma necessidade para você, uma necessidade moral. Se impõe para você como uma obrigação. Mas ninguém está te obrigando, ninguém está te forçando. Aquilo se impõe para você mesmo, porque você chegou num nível de entendimento que aquilo te leva a dizer, bom, eu preciso fazer isso. Né? Isso é importante de ser feito e eu não vou esperar que outro faça, eu vou fazer. Então, o dever é esse momento em que a alma começa a ter consciência de si mesma, a acordar, a entender que não preciso esperar ninguém fazer, eu posso fazer, né? E é um sinal da nossa maturidade também espiritual, né? Olha só que bacana. E se você pegar, né, nesse momento, por exemplo, é lógico que a gente pode falar do dever em várias escalas, né? Então, por exemplo, você pode falar do dever na questão familiar, você pode falar do dever na questão cidadã, você pode falar do dever profissional, você pode falar do dever moral, né, e espiritual. Então, é por isso que eu quis propor essa reflexão neste sábado, porque se nós pararmos para pensar um minuto, né, como seria o mundo no qual nós estaríamos vivendo hoje, se nós cumpríssemos a metade dos nossos deveres, nós estaríamos num mundo melhor, né? Então, é lógico que o cumprimento do dever é algo que vem à medida que a alma toma, né, consciência da sua dimensão espiritual, e que ela, tomando consciência disso, ela começa a agir, né, em função dessa consciência que ela tem da vida, que ela tem das leis da vida. Então, está muito ligado isso, né, à nossa consciência. É por isso que nós espíritas, por exemplo, e cristãos de um modo em geral, é impossível você agir do modo como todo mundo age, né? Nós não temos. Nós conhecemos coisas e princípios e leis, e principalmente nós espíritas, né, que nos levam necessariamente a agir de um modo diferente. E tem coisas que para as outras pessoas não tem nenhuma importância, mas para nós aquilo começa a nascer e a acontecer como uma necessidade moral. Eu preciso agir daquele modo. Isso é uma necessidade, né? Que se impõe a mim mesmo pela minha compreensão. Então, a moral espírita ela é muito interessante porque ela provém de um ato de autonomia, né? Ela não é algo que se impõe a nós de fora. Eu não preciso que o padre venha me dizer, eu não preciso que o médium do centro espírita venha me dizer.
estudando a doutrina, eu começo a entender o que eu preciso fazer, eu começo a entender como eu preciso viver. E eu começo, por exemplo, quando nós espíritos conhecemos a reencarnação, nós conhecemos a lei de ação e reação, nós conhecemos os princípios do funcionamento mental, né, as leis de afinidade. Então, você não tem como continuar ou agir de um modo como se você ignorasse tudo isso. Exatamente. Exatamente. Quando a gente, é muito interessante o que você está colocando, porque a gente chega então à conclusão de que essa consciência de si mesmo é o ponto-chave, né, César? É a consciência de ser um espírito imortal. Quando a gente toma essa consciência, cai nisso que você falou da lei, né? Da lei da vida, da lei de Deus. E eu tinha notado aqui algo interessante, estudando sobre o teu tema, você comentando, né, da obrigação e do dever, essa necessidade, você colocou muito bem, César, muito bem, você usou o exemplo e deixou isso muito claro para a gente, porque essa dúvida fica mesmo, né? Isso é uma obrigação com peso, e isso é um dever. Exato. E esse dever, ele me causa alegria, mas quando? Quando eu tenho essa consciência que você está colocando para a gente, né? E André Luiz, no livro Sinal Verde, diz o seguinte: quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Então tem a ver isso com o dever, não é? Perfeito. Essa consciência. E você falou de lei da vida. E esse texto do Evangelho, ele vai dizer isso para a gente, né? Que o dever é a lei da vida. Explica melhor isso para a gente, César. Eu vou responder a tua questão, mas eu gostaria de fazer um comentário sobre o que você falou, que eu achei muito apropriado. Você falou de alegria e eu lembrei da parábola do filho pródigo, né? Que ótimo. Mas eu lembrei do filho não pródigo. Exatamente. Porque quando... Exato, né? Você vê que alguém que está ali com o pai, né? Ele está cumprindo seus deveres, mas o que é que faltou para ele, né? Porque quando volta o filho pródigo, o pai comemora o retorno de um filho que estava perdido, mas o filho que estava ali com ele fica chateado, porque fala: poxa, eu estou aqui com o pai todo dia, ele nunca faz uma festa para mim. E o que faltou para ele é perceber exatamente que o fato de estar ali, o fato de ter o privilégio de estar com o pai, de cumprir os deveres que ele tinha ali na casa do pai, né? Aquilo já era o privilégio, aquilo já era a festa, aquilo já era a alegria. E ele faltou para ele essa compreensão, que é óbvio, né? Ele certamente vai entender. Ele já estava fazendo muita coisa, ele já tinha entendido a importância do dever, né? Mas ele não tinha entendido ainda que o prêmio era aquilo. Né? O cumprimento do dever já traz consigo a alegria, né? E aí a gente entra na questão das leis, né, que você falou, porque ele fala no texto: o dever é a lei da vida, né? E quando você pega a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, ele vai falar o que lá, né? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Na tradição judaico-cristã e espírita, Deus é um ser inteligente que organiza o universo de um modo inteligente. O universo é organizado por leis. Isso é diferente da visão politeísta, por exemplo, no tempo de Roma, dos gregos, né? Os deuses tinham paixões, hoje ele decidia que alterar a realidade, ele alterava. O Deus, na nossa percepção, é um Deus que organiza o universo de modo inteligente, de modo lógico. Né? A gente pode não entender o funcionamento dele, porque nós não temos ainda o entendimento completo, mas nós sabemos e confiamos que ele é organizado, que tem leis, que tudo está funcionando como tem que funcionar. Certo. Se eu me coloco
à medida que eu aprendo, que eu evoluo, que eu começo a compreender as leis, eu me coloco de modo a agir em consonância com essas leis, eu começo a sentir aquilo que a gente chama felicidade. Sim, Se eu me oponho a essas leis, eu sofro. Então, quando ele diz o dever é a lei da vida, é porque a vida funciona com base em leis. O universo funciona com base em leis. Né? E a partir do momento que eu conheço essas leis, por exemplo, eu conheço a lei do retorno, então por que eu vou agredir as pessoas? Eu conheço a lei de ação e reação. Então eu sei que é importante o que eu penso, é importante o que eu faço, é importante como eu estou agindo. Né? Então é importante até o que eu penso, né? O que eu sinto, tudo que nós vivemos é importante. Porque o universo funciona com base em leis. Então, o que é o dever? O dever é o momento em que a gente se engaja, em que a gente assume o dever moral de dizer, eu não vou ficar brigando com a vida. Eu vou agir em consonância com a vida. Então, se a lei é amar, bom, eu posso ter dificuldade, mas eu vou tentar. A lei é perdoar, bom, eu posso ter dificuldade, mas eu vou tentar perdoar. Porque não foi à toa que Jesus disse, né, que essas são as leis, siga isso e você vai ser feliz. sim. Então, se eu não sou feliz, se eu não estou bem, se minha vida não está como eu queria, onde é que eu não estou cumprindo meu dever? Mas não esse dever impositivo. Não é o dever obrigar, ninguém vai nos obrigar a nada. No Espiritismo, nós somos autônomos. Né? Eu estudei, eu entendi, eu compreendo as leis, e eu digo, opa, então eu vou agir em consonância com essas leis. Então, é nesse sentido que o dever é a lei da vida. Né? Porque, na verdade, a vida é feita de leis. Perfeito. Muito bem colocado, César. Isso me lembra que no Livro dos Espíritos, a questão 614, e eu não sou de decorar questões, tá? Algumas, eu acho que todas são maravilhosas, todas são fundamentais para a nossa vida, né? Mas algumas eu guardo no meu coração, porque eu acho que elas são, sabe, dá aquele chacoalhão. Uhum. Então tem algumas que são assim. E a 919, porque fala, né, da nossa consciência, Conhecimento de si mesmo. eu acho sensacional, enfim. Mas essa questão tem tudo a ver com o que você está dizendo, porque é onde a pergunta lá o que é a lei natural e diz que o homem ele só é infeliz quando ele se afasta da lei de Deus, que é a lei natural. Então, é o natural, é o que vai naturalmente, quando nós nos afastamos da lei de Deus, né? Quando a gente muda, inverte os valores, porque no fim das contas é isso, a gente vive uma inversão de valores, quando nós invertemos esses valores, nós nos afastamos da lei de Deus, nós nos tornamos infelizes. Né? Ou seja, é quando a gente deixa de ver aquilo que a nossa consciência sabe o que tem que fazer. Exatamente, exatamente. Tua lembrança é perfeita. Você não podia dizer melhor. E aí você me faz lembrar o que Paulo de Tarso dizia, né? Quando ele dizia, bom, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então você vai notar que se você dividir, por exemplo, a maturidade humana e espiritual, você vai ver que, por exemplo, para quem? Tudo é permitido para todos. Você pode fazer o que você quiser, porque nós temos livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio vai nos levar a entender que quando você age contra as leis, tem consequências. Porque é lei. Deus não está perseguindo você. Deus não está. Não é que ele não gosta de você. Né? Ou ele ama o outro e não ama você. É lei. Se a gente age contra as leis, nós vamos sofrer. E ele fala isso no texto, né? Se você me permite, ele vai dizer
num certo momento, a igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus. Note bem. Que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. Quando você pratica um ato, tem consequências, boas ou más. E nós todos aprendemos, né, na experiência comum, que ir contra as leis da vida implica em dor. Agora, Paulo de Tarso dizia, tudo me é permitido, eu posso fazer o que eu quiser. Você pode, mas será que convém? Então, e convém a quem? Né? Note que uma pessoa pode deixar de fazer o mal porque aquilo convém a ela socialmente, naquele momento. Não é a mesma coisa, não é disso que eu estou falando. Não é disso que o apóstolo está falando. Certo. Eu posso ser alguém que aparece como bom para as pessoas, mas eu não sou bom, é que aquilo me convém naquele momento. Quando Paulo de Tarso diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, ele está dizendo, nem tudo me convém à alma, à minha evolução, a minha natureza, exatamente, né? Então, se eu sei que eu sou eterno, que eu vou ter que viver com as consequências dos meus atos, que eu vou ter que enfrentar o que eu fiz, e que eu não posso me esconder da lei divina, eu começo a pensar seriamente, peraí, né? Deixa eu agir de acordo com a lei. E isso não me convém espiritualmente, porque isso vai atrapalhar a minha evolução, isso vai atrapalhar o meu caminho. Então nós erramos, né? Paulo de Tarso dizia, o bem que eu quero eu não faço, né? Cristo de Deus, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. É a luta. Caso ainda, né? A gente ainda faz muito isso, né? Exato. É o esforço, né, que nós fazemos, é o homem velho que nós estamos tentando superar, que está sempre lá, que vive insistindo com a gente, né? Não, não vamos continuar a vidinha como estava, vamos continuar na bagunça, né? E, na verdade, o homem novo está querendo nascer, ele já tomou consciência, né? Mas ele tem que sim, um tem que enfrentar o outro nessa luta, né? Então, quem fala para nós, né, tudo me é permitido, é o homem velho, né? Ele, tudo é permitido, vamos lá, deixa de ser bobo, né? Mas o homem novo diz, epa, será que convém, amigo? Né? Então, é essa disputa dentro da gente, do velho e do novo, né? E é a luta de todo cristão. Você trouxe uma palavra bastante importante, esforço. Quando a gente, né? O Evangelho fala disso também para a gente. Esforço para tempo, né? Podemos começar a. Eu estou te ouvindo com dificuldade. E agora? Melhorou. Um pouquinho. Estou te ouvindo, mas estava baixinho. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Eu dizia que o esforço é algo que o Evangelho mesmo coloca para a gente, né? E quando a gente já está fazendo esse esforço para tomar essas nossas fraquezas, então a gente já está num caminho aí de buscar algo mais, né? Do que é realmente ser espírita e, na verdade, do que é realmente ser cristão. Né? Então começa assim, não é, César? A gente tem que ter esse esforço. Exatamente. E no próprio texto, né, do dever no Evangelho, ele vai dizer na ordem, né, na ordem dos sentimentos, ele fala, o dever é muito difícil de cumprir-se, né, porque ele vai se achar em contradição com as atrações do interesse e do coração. Ele usa essa frase, e eu acho muito importante, porque na ordem social, na ordem familiar, profissional, nós conseguimos até cumprir os nossos deveres, mas nós vamos realmente patinar na ordem dos sentimentos, né? Na ordem dos deveres morais, do cumprimento das nossas do nosso mandato espiritual de vida, né? Então, muitas vezes, você nasceu para o trabalho
da caridade, você nasceu para o trabalho da mediunidade, você nasceu para o trabalho da divulgação espírita, você assumiu compromissos, né? E nós vemos muitos, né, de nós, às vezes, patinamos durante um tempo, ou simplesmente largamos o trabalho, ou não o cumprimos como deveríamos. Então, é sempre essa luta, né, com o nosso eu antigo, com o nosso eu velho, que vai estar sempre dizendo, não, mas o outro pode fazer isso, né, vamos, deixa para lá. E é aí que ele vai dizer, né, a maior dificuldade nossa é cumprir o dever quando ele entra em contradição com as atrações e os interesses do coração, né? É como se ele dissesse com as paixões que nós temos na alma, né? Tantas. E Mas, essa mas isso é a mágica da vida, né? É o legal, porque a gente vai aprendendo, vai melhorando. É necessário, às vezes, você já está assistindo de Deus, né? Você vai conseguir. tá bem baixinho, tá me chegando. Você tá me ouvindo bem? Perfeito. Pessoal, retorna aqui para mim, por favor. Tem um delayzinho, vai demorar para eles virem, para eles O pessoal que estiver ouvindo puder dar um retorno, né, para ver se está tudo bem. se o som melhorou. Mas E enquanto aqui, César, eu vou te falar que tem alguns amigos seus aqui também, aqui, tá? Não melhorou, não melhorou o som. Vou tirar o fone. Giovana está dando um retorno aqui pra gente. A Kátia disse que está ouvindo. agora melhorou um pouquinho, estou te ouvindo melhor. Acho que está tranquilo. Podemos, acho que, continuar. Olha, gente, eu acho que isso mas eu estou no último fone. O César está ótimo. Ah, se o César está ótimo, então beleza. Graças a Deus. Deixa eu ver, Fernanda Amaral falando aqui para mim que a conexão, que às vezes pode estar cortando o som. A conexão. Ah, tá. Eu acredito que seja uma coisa nesse sentido mesmo. Porque para mim está ótimo. Ficar com eco, né? Ficar com eco, mas dá para ouvir, pessoal. Ontem acompanhava o programa. É, talvez seja a conexão, né, que pode estar oscilando. Mas Acontece. aqui é gravado, bonitinho, só dá um retorno, pessoal, se vocês estão ainda que não é, mas tem César, Ricardo Milfield está acompanhando e ele está falando aqui que momento especial de escutar a companhia do César, grande e querido amigo de longa caminhada da nossa doutrina espírita. Saudade. Me emociona profundamente. O Ricardo é uma pessoa que eu admiro muito pela fidelidade que ele sempre teve à divulgação da doutrina espírita. E isso é extremamente bonito de ver. Né? É uma pessoa que se dedicou todos estes anos fielmente à divulgação da doutrina espírita e é um trabalhador fiel. É uma grande alegria, Ricardo. Um grande abraço para você. Tem bastante gente pelo som. Infelizmente, o pessoal acha que não dá, mas a gente vai dando sequência pelo som, tá legal. Fernanda, obrigada. Rita, obrigada. Marisa Veronese, o Chain do programa. Grande abraço a ele, ao Prete, a todo o pessoal. Isso, também está aqui o Brett. O pessoal está mandando um abraço para você também. Legal, que bacana. Quantos amigos e que alegria. Que bacana. A gente tem essa oportunidade também. Aqui com o meu som, o pessoal me perdoa. Infelizmente, eu estou até com o cabo aqui da internet acoplado para ficar melhor,
Mas está indo, eu estou te ouvindo agora, tá? Melhorou. Ah, que bom. Tá bom. Melhorou, agora melhorou. Então vamos trabalhar mais um pouquinho. Se deixar, a gente fica conversando aqui. Ah, não tenha dúvida. O assunto é bacana, né? Então, você vê como um assunto que é a doutrina espírita, né? Um assunto dá margem para muita coisa. E a gente, né, tem um leque aí, né? E elas se conectam. É que interessante, né? Como Sem dúvida. Kardec foi feliz realmente quando fez essa codificação e tudo se encaixa com uma perfeição muito grande. Olha, isso que você está falando é uma coisa que ontem eu comecei né, essa semana, quando a gente começou a falar do tema, né, eu comecei a ler, a estudá-lo. Eu falei, meu Deus, não é possível que esse homem conseguiu fazer. Porque nós pegamos, por exemplo, se você pegar essa mensagem que nós estamos lendo hoje, né, do Espírito de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, você começa a estudá-la, cada frase, cada frase pode dar 1 hora de comentário, entendeu? E e Allan Kardec teve que decidir tudo que ia entrar no Evangelho segundo o Espiritismo no calor da ação, né? Digamos assim. Ele tinha que ler, analisar, ele teve, óbvio, né, o amparo e o apoio dos bons espíritos, dos espíritos superiores, mas ele teve que decidir tudo isso, né? E hoje, quando a gente lê essas mensagens, fala, meu Deus, né? E isso eu até aproveitaria para fazer um alerta que talvez saia um pouco do assunto, Lilian, mas isso me aconteceu e acontece, e acho que o Ricardo vai saber do que eu estou falando. Há um momento em que eu comecei a ler, né? Você começa a viver dentro do centro espírita, começa a ler os textos, e chega um momento que a gente abria lá o Evangelho, né? Então, por exemplo, no Jardim da Prece, lá no centro, no Boa Nova, ou em qualquer outro lugar que a gente fosse, e caía lá o dever. Eu falava, que coisa chata, né? De novo essa mensagem, ou a paciência, né? A verdade é a seguinte, quando isso acontecer com vocês, saibam que chegou a hora de você começar não a sair da doutrina e achar que já aprendeu tudo, está na hora de você melhorar o seu nível de compreensão, está na hora de você estudar mais, ler outros livros básicos da doutrina, ler as obras fundamentais, ler mais, estudar mais, né? Reler as obras mais importantes, porque é sinal de que você parou, que a doutrina ela é muito profunda, ela é muito vasta. Aquilo não era um problema da doutrina, era um problema meu. Né? Eu que estava faltando estudo, eu que estava faltando reler as coisas importantes, e é este o nosso problema. Né? Então, quando você começar a achar que está sabendo demais ou que aquilo está chato, cuidado, porque é você que está precisando fazer um restart. Aí começa a buscar as obras de Emmanuel e o detalhamento que ele faz de cada coisinha deste tamanho, né? É E a gente fala, impressionante. meu Deus, eu não tinha visto isso, não tinha visto É dessa forma. impressionante. Impressionante, E impressionante. Lilian, eu vou te dizer uma coisa, é muito bacana você estar falando isso, porque a mesma coisa aconteceu, eu li aqueles livrinhos, né, quando o Chico começou a publicar aqueles livrinhos pequenininhos, com 3, 4 frases, né, eu falava, meu Deus, mas esse pessoal das editoras deve estar fazendo isso para ganhar dinheiro, né? Olá, Ricardo, tá escutando? Mas tô aqui contando de público, né, porque eu É acho que as pessoas verdade. aprendem com os nossos erros. Muita gente pensa assim, né? Exatamente. E o que eu não via é que Chico e Emmanuel estavam 30 anos na frente, porque eles já estavam vivendo na era do Twitter. É, E hoje, quando eu procuro mensagens para colocar no Facebook, são essas mensaginhas que eu pego, porque são elas que cabem, e não os exato. grandes textos. Olha só. E você vê, e o próprio Emmanuel, num certo momento, falou, né? Perguntaram para o Chico, nossa, Chico, essas mensaginhas pequenininhas, 3, 4 frases às vezes, né? Quando você pega as 3, 4 frases para analisar, aquilo dá 1 hora de estudo, pela profundidade que tem. Então, é o espírito de um nível altamente superior que foi capaz de condensar numa frase uma multidão de conhecimentos, né? Uma extensão enorme de conhecimentos. Então,
É ali que você percebe que nós estamos diante de algo muito vasto, né? E nunca nós vamos estudar o suficiente a doutrina espírita. Sempre descobrindo. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui hoje no Espaço Espírita recebendo César Sátiro dos Santos, que está falando conosco direto lá de Quebec, no Canadá, onde ele trabalha, vive com a família. E o tema que ele trouxe para a nossa reflexão hoje é o dever. Então vamos lá, continuando o nosso bate-papo aqui. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando. César, nós sabemos que existem aí diferentes dimensões quando nós falamos sobre o dever. Então, o dever pessoal, aquele que eu tenho para comigo, o dever familiar, né, com as pessoas que estão no meu lar, o dever profissional, o dever como cidadão, esse que eu tenho perante a sociedade. De alguma forma, tudo isso pode se interligar? São dimensões equivalentes? Como é que elas estão ligadas? Extremamente interessante essa questão, porque nós espíritas, toda pessoa, né, nós temos uma vida multidimensional, né, podemos dizer assim. Você é cidadão, você é pai de família, você é mãe de família, você é um profissional, você... enfim, a gente tem uma vida... Você tem uma vida religiosa, né, nos seus deveres espíritas. E é interessante que, à medida que você amadurece, é muito simples. Você começa a olhar, por exemplo, para os grandes exemplos, né, para os grandes espíritos, e você vai ver a pessoa cumprir os deveres, mesmo mais comezinhos, né, da sua vida, com a mesma responsabilidade e dedicação que ele faz à grande obra, né? O sujeito fala para 2.000 pessoas numa conferência e limpa e lava a louça da cozinha com a mesma dedicação, com o mesmo carinho, com a mesma... Porque para a alma que já cresceu e começou a entender que a vida, né, tudo, Lilian, tudo conta. Na nossa vida, tudo é importante. O que você está pensando todo dia é importante, porque isso vai te levar a agir em função disso num certo momento. O que você sente é importante, o que você pensa é importante, o que você faz é importante, porque nós já entendemos que está tudo conectado. Então, você vai ver uma pessoa como o Chico, por exemplo, fazendo o seu trabalho profissional com o mesmo carinho, respeito, dedicação, com que ele cuidava dos irmãos, né, dos mais novos, ele ajudava a sua família. Você vai vê-lo fazendo trabalho espírita, né, com a mesma responsabilidade, com o mesmo carinho, porque para essas almas, eles já entenderam que não importa onde você está, não importa que dimensão você está da tua vida, faça o melhor. Então é diferente, você pode falar assim, mas isso é meio óbvio, né, César? Parece óbvio, mas é só você pensar na pessoa que é um excelente profissional, mas um péssimo pai de família. Por que essa diferença? Ele é um ótimo cidadão, cumpre seus deveres, né, participa da sociedade, se implica em campanhas, e é um péssimo profissional, ou um péssimo pai de família. É um ótimo pai de família, amoroso, carinhoso, mas um cidadão horrível, que não cumpre seus deveres, que não... Então, por que essa oscilação, né, moral? Porque essa pessoa ainda não entendeu que, na verdade, nós somos uma alma única. E não importa onde nós estamos e o que nós fazemos, tudo tem consequências para nós. Então, fazer o melhor em qualquer esfera da nossa vida é o ideal. Então, para a alma madura não tem mais essa distinção. Você vai cumprir seus deveres profissionais, você vai cumprir os seus deveres familiares, você vai cumprir os seus deveres como cidadão, como profissional, como pai de família, como espírita, porque tudo isso é a mesma coisa.
né? Então, é um tipo de maturidade que se adquire aos poucos, né? Então, nós vamos ver que tem pessoas que vão cumprir seus deveres porque são obrigadas. Ah, se eu não cumprir isso, vai ter uma penalidade, o governo vai me pegar, ou eu vou ser punido na empresa, né? Mas aquele que já chegou num nível de maturidade, que ele entendeu o que é, né, a vida e a lei da vida e os princípios da vida, ele não precisa ter ninguém mais cutucando ele, né? Que tenha gente vigiando, que não tenha, ele vai fazer a coisa do jeito certinho. Perfeito. Voltamos naquele ponto, né, César? A verdade de cada um. É a nossa consciência. De tudo isso que você está colocando, fica muito claro. O dever começa sempre na consciência, né? O dever para conosco. Sempre o início é esse. É aquilo que primeiro acontece aqui dentro, para depois impactar o que está lá fora. Como você fez, né? Mas isso é muito interessante, porque isso é de fato verdade dentro da gente, quando a gente consegue estabelecer essa ligação em todas essas dimensões que você colocou. Ele é o mesmo que você colocou o Chico, e o Chico ele conseguia estar no trabalho profissional dele certinho, no horário, ficava até, meu Deus, que hora? Às 4 da manhã, às vezes. Até que horas? E a gente, eu vejo por mim, sabe, que sou uma pessoa bem acomodada, às vezes, muito ainda, infelizmente. Mas às vezes a gente fala, meu Deus, mas eu vou ficar até tal hora no outro dia, vai ser difícil, meu Deus, eu não dou conta. Mas é a consciência do dever. E mais uma vez, a alegria do trabalhador, né? Já é a evolução acontecendo, como a gente Nós, começa. nós temos, eu tenho uma experiência pessoal nisso, né? Nós começamos mais ou menos há algum tempo atrás as nossas reuniões mediúnicas e um amigo espiritual, num certo momento, que foi um trabalhador espírita, quando esteve encarnado, ele nos disse: como eu sinto saudade de estar naquele corpo, né, cheio de dificuldades, mas de poder, né, de poder participar disso, de poder fazer isso. Então, vocês têm um privilégio, aproveitem, né, aproveitem cada minuto, façam esse esforço. E o Chico vai dizer que a maior reclamação dos espíritas que chegam no plano espiritual é porque não aproveitaram o tempo. Então, mas a gente, para aproveitar o tempo, Lilian, tem que fazer isso que você lembrou agora. Você só pode aproveitar o tempo se você fizer com alegria. É descobrir a alegria que existe no dever, né? A alegria que existe no privilégio de trabalhar. Aquilo que faltava para o filho pródigo, né? Para o irmão do filho pródigo. Descobrir a alegria, né? Alegria do trabalhador. Exato, você já está... É um privilégio, né? É um privilégio você poder falar de Jesus, é um privilégio você poder falar do Espiritismo, é um privilégio você poder levar isso para as pessoas, é um privilégio a gente poder orar, é um privilégio poder fazer isso que nós estamos fazendo agora, né? Conversando sobre algo importante. E essa alegria a gente precisa encontrar. Então o Chico não ficava até as 4 da manhã, e saía dali e falava: ai, meu Deus, Bufando. graças a Deus, acabou, né? Que coisa chata, quanta... Não, ele tá aí, ficava Isso, ali, né? isso torna a coisa mais leve, né? Quando a gente tem essa consciência e faz como a gente viu o André Luiz falando aqui, né? Com alegria, quando o trabalhador faz isso com alegria, isso torna tudo mais leve, porque a gente sente o bem-estar de estar próximo da lei de Deus, que é o que torna a gente mais feliz. Exatamente. E aí você vai sentindo, né? A gente vai sentindo uma certa paz, uma certa alegria. Você tem uma certa leveza.
Porque a tua vida vai ficando naturalmente uma vida que é como alguém que mergulha num rio, mas vai com a correnteza, né? No sentido da correnteza. Então você fala, olha, está tudo Flui. bem, está fluindo, né? Eu estou indo. Mas é porque você está a favor das leis divinas. Então é lógico que fica tudo difícil quando você tenta nadar contra Sim. a lei, né? Então essa alegria do trabalhador que descobre a alegria do trabalho é isso, né? É É isso. alguém que fala, é um privilégio estar vivo, é um privilégio ter saúde, é um privilégio ter família, é um privilégio poder falar. Tem gente que não pode falar, é um privilégio poder ver, né? Então é um, é realmente, a palavra é essa, é um privilégio, né? Que a gente possa viver e cumprir os nossos deveres. Eles não são um peso. Eles não são um peso, né? Ir para o centro espírita, por exemplo, falar para as pessoas, dividir o tempo num estudo, né? Fazer o trabalho de sopa, de ajuda às gestantes, educar a juventude, as crianças, não é um peso, é um privilégio, né? Nós estamos na escola da vida. Os que sabem um pouco mais ensinam aqueles que sabem menos, aqueles que conhecem mais ajudam aqueles que não conhecem, aqueles que têm mais evolução nos ajudam, e nós vamos nos ajudando, né, mutuamente, uns aos outros. E isso é um privilégio, não é um dever, não é um peso, né? É uma alegria. É partilhar a vida, né, com as pessoas de um modo bonito, de um modo que todos nós cresçamos. O César, e para deixar isso fluir, como a gente colocou agora, né? Para deixar isso fluir, como é que a gente pode se nortear aí no cumprimento dos deveres? Todas essas dimensões que nós falamos, aí com a família, com o cidadão, pessoal, né? Como é que a gente deixa isso fluir? Que norte que a gente toma? Como é que eu sei onde começa e onde termina o meu dever? Como é que eu faço esse limite aí? Isso acho que é algo que ele deixa bem claro, né, na lição do Evangelho, quando ele diz que o nosso dever ele começa quando nós ameaçamos a felicidade dos outros. Lilian, é aquilo que eu te falei, né? Se você pega uma frasezinha dessa e começa a pensar, você vai ver a extensão, você vai ver a extensão da sabedoria do espírito e você vai ver a extensão da percepção de Allan Kardec quando viu, né, a dimensão que tinha o que estava ali. Que não bastava o espírito escrever, tinha que ter alguém que reconhecesse aquilo e que Sim, falasse, uau, isso é importante, isso vai ser válido para sempre. E ele teve essa. é só parar para pensar, né? A partir do momento que eu ameaço a felicidade de alguém, eu tenho que pensar que eu estou ferindo o dever. É ali que deveria começar o meu dever. Então, se você rouba, você está ferindo os outros. Se você não cumpre a sua obrigação profissional, você é um médico e você não faz o que tem que fazer, você está ferindo a felicidade dos outros. Você é um professor e não ensina. Eu lembro de um caso, né? O sujeito sentava e aí os alunos um dia vieram me falar, nós gostamos muito de ter você como professor, César. Eu falei, que bom, muito obrigado, né? Eu falei, por quê? Ele falou, porque você dá aula, né? Eu falei, ok, mas todo professor dá aula. Ele Teria que falou, dar. não, tem um que senta e fica batendo papo com a gente. Eu falei, ok, entendi. Então, quando você faz isso, por exemplo, você é um professor que não está cumprindo o seu dever, você está ferindo o direito do outro, você está ferindo a felicidade do outro de ter direito ao conhecimento. Quando você é um engenheiro que não faz os seus cálculos corretamente, você pode machucar as pessoas. Quando você é um pai de família que não tira o tempo necessário para cuidar dos seus filhos, para resolver os problemas, toda vez que nós ferimos a felicidade de alguém, nós estamos deixando de cumprir o nosso dever, e é ali exatamente que ele deveria começar. Então, quando nós vamos agir e nós olhamos para a nossa ação e pensamos nas consequências,
Se dentro das consequências nós ferimos alguém, machucamos alguém, ou faltamos, né, com a felicidade de alguém, opa, eu preciso cumprir o meu dever. Então eu não posso agir assim. Então a mensagem é muito clara, né, porque exige também uma certa maturidade, né, Lilian? Você chegar, por exemplo, diante de uma ação e pensar nas consequências, não é todo mundo que faz isso, né? De falar, eu vou agir, mas como é que a minha ação vai impactar os outros? Sim. Até porque o orgulho e o egoísmo são os grandes problemas aí na nossa vida, e neste momento é que a gente pode ter noção como é que isso está funcionando, né? Tamanho de orgulho e de egoísmo que impede o cumprimento do dever. Esses dois, o Evangelho também vai dizer, né, são as duas pragas, né, que nós temos na alma. Sim, Porque é impressionante como o nosso orgulho, ele é um ácido que vai corroendo a nossa vida espiritual. Nós temos uma noção muito importante de nós mesmos, nós temos uma noção muito autovalorizada, nós nos acreditamos muito mais do que nós somos, e isso, obviamente, dificulta a execução do dever, porque nós achamos que a vida tem deveres para conosco. E na mensagem, né, ele vai dizer, não sei se eu consigo achar aqui rapidinho, num certo momento, ele vai dizer: o dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Deus não tem nenhum dever conosco, Ele nos criou, nos deu tudo. É só olhar o planeta que nós temos, né? Nós queremos mais o quê? Você pode plantar, você pode colher, você pode pescar, você pode viver, você pode beber a sua água, você pode fazer suas roupas, ele nos deu tudo. Agora, a nossa obrigação para com ele vai aumentando e nós vamos entendendo essa obrigação à medida que nós começamos a tomar consciência da vida moral, da vida espiritual. Né? E aí que nós começamos a lutar com o homem velho, porque o homem velho acha que tem direitos. Eu sou importante, a vida, por que isso está acontecendo comigo, né? E é extremamente decepcionante quando nós vemos espíritas, né? Que você fala, poxa, a pessoa tem um conhecimento sólido, né? Muitas vezes faz palestras. Eu lembro de exemplos que o Raul Teixeira dava a esse respeito, né? Pessoa que vem procurá-lo e o que está acontecendo, fulano? Eu estou deprimido, né? O que houve? Minha mãe morreu. E quantos anos tinha sua mãe? 98. E você queria que ela vivesse quanto mais, né? Mas por que isso aconteceu comigo? Né? Sou espírita. Como assim? Né? Aí você vê que a pessoa não entendeu nada. Porque a dor vai nos tocar a todos. Né? Nós não temos muita escolha a esse respeito. Né? Mas como nós vamos reagir à dor, aí você vê o orgulho, né? Que não é porque nós temos conhecimento espírita que nós somos melhor que os outros, é o contrário. Provavelmente nós somos mais endividados que os outros, almas mais renitentes que os outros. Né? E a providência nos dá essa oportunidade de aprender, de estudar, de conhecer, de melhorar, de ter mais humildade, reconhecer os nossos erros, né? Então, eu te dei um exemplo hoje de erros que eu fiz, né? Por exemplo, olhar para um texto do Evangelho e falar, que chato, né? Isso de novo? Não tem isso, né? Eu que não entendi, eu que não melhorei, eu que não evoluí, eu que não li ainda o suficiente de outras coisas para entender aquilo. É a mim que falta compreensão para pegar cada frase que tem ali e tirar o que é importante, né? Isso que você está colocando, César, é muito, muito válido, é muito importante. Eu estou pensando aqui, porque a gente sai daquela condição de vítima, né? A gente está sempre no vitimismo, e quando a gente acredita que temos muitos direitos,
né? E não percebe que a vida vai nos trazer oportunidades para exercer os nossos deveres, quando a gente ainda não tem essa consciência que isso vai nos fazer evoluir com essas oportunidades, com esse exercício do dever, então a gente se posiciona como vítima, né? Tá Deus e o mundo contra mim, eu não Exato, mereço. É bem isso que você está colocando. E outra exato. coisa que eu achei muito interessante é a gente faz conexão com onde começa aí o dever de cada um de nós. A gente faz conexão com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É bem isso, não é? Exato, e ele vai dizer no texto, né, a pessoa que cumpre o dever, ela ama a Deus mais do que a si mesma, né, ela ama a Deus sobre todas as coisas, e ela ama ao próximo mais do que a si mesma. Então, é alguém que já se colocou na vida, essa pessoa, a pessoa que chega, né, a esse nível, ela já entendeu que, meu Deus, servir às leis divinas é, talvez um jeito estranho de dizer isso, seria o nosso maior ato de egoísmo. Mas É pensar quando você entende, né, que amar, né, seguir as leis divinas é aquilo que você pode fazer no seu melhor interesse, digamos assim, para não usar sim, o termo egoísmo, né? sim, Mas é o que nós podemos fazer no nosso melhor interesse, sim, porque amar o próximo, né, torna a nossa vida leve. Nós paramos de criar karma negativo, nós paramos de criar problemas, né, para a nossa vida, e nós nos transformamos numa peça útil da vida. Deus pode nos usar para ajudar as pessoas, né, para fazer o bem, para tornar a vida das pessoas mais leve. Né? Então, assim, agir dentro das leis de amor, não tem dúvida que é aquilo que nós podemos fazer no nosso melhor interesse. Né? Então, é por isso que as almas mais nobres, né, aqueles que já entenderam, nós damos muito exemplo do Chico, né, porque parece, assim, realmente é um paradigma, né, é um padrão de comportamento espírita e cristão, mas essas pessoas descobrem, né, você os vê sempre alegres. Né, e eu lembro uma vez que nós fomos para Uberaba, né, e Ricardo, né, todo o pessoal da Mocidade Espírita, né, e no final da noite ali o Chico sai, né, da reunião, e aí naquele dia em especial havia ali o Jerônimo Mendonça, né, que era não sei se você conhece a história dele, casa. ele era, né, uma pessoa que tinha uma paralisia total do pescoço para baixo, né, e eu acho que eu nunca ri tanto de modo positivo, porque ele e o Chico conversando, e a gente ali assistindo a conversa dos dois, fala, não é possível que eu estou vendo isso. Não é possível que eu estou vendo um homem paralisado numa cama, carregado pelos outros, fazendo todo mundo rir. Amor. E eu aqui, jovem, em plena saúde, tudo um reclamão, né? E achando que a vida está pesada e está difícil. Então, são almas que já descobriram, por exemplo, e eu não estou dizendo que é fácil, hein? Ninguém está dizendo que é fácil. A gente tem que fazer esse parênteses aqui. Saltar. Por exemplo, a dor, quando nos atinge, não é fácil. Mas quando nós entendemos o significado dela para a nossa vida, nós ficamos felizes. Porque a dor significa, eu estou pagando, eu estou me libertando, eu estou acertando as contas. E Deus não quer que a gente sofra. Ele prefere que a gente acerte as contas pelo amor. Então, se você puder acertar as contas com a vida pelo amor, maravilha. É isso que o pai quer. Ele não queria que o filho fosse embora, que gastasse toda a sua juventude, energia, dinheiro na bagunça. Ele não queria que o filho terminasse comendo a comida dos porcos. Ele não queria nada daquilo, mas ele respeita.
Então, quando o filho toma consciência e fala, pai, eu estou vendo que até o último dos servidores na tua casa está melhor do que eu. Então, eu posso ser o último dos servidores? Aí a humildade vem, A né? humildade, E isso. você fala, não, eu não sou tal, deixa eu ser o que limpa o chão, mas que eu esteja no trabalho, que eu esteja fazendo aquilo que o Senhor espera de mim. E que eu esteja na obra, né, no trabalho do Senhor. Porque é esse momento, né? Você sofre, quando você sofre e entende o significado da dor, você fica feliz, porque você diz, ok, eu estou acertando as minhas contas, mas vamos tentar acertar pelo amor, né? Em tudo dai graças. Aí a gente entende que é em tudo, não é Em só no tudo. momento, né? Exato. De muita Muito bem alegria, lembrado. mas às vezes no momento também delicado, triste, a gente consegue entender a bondade de Deus em todas as situações e que a gente está sempre, providência divina está sempre muito presente na nossa vida, em todas as situações. Então a Exato. gente lembra que em tudo a gente tem mesmo que agradecer, né, César? Exato. Ô César, eu quero comentar com o pessoal aqui que isso é uma questão de sintonia, de afinidade, muito bacana, você falando bastante, trazendo toda hora o filho pródigo aqui, o irmão dele, e nós estamos, o pessoal aqui de Pindorama do Nova Era deve estar pensando, a Lília contou para ele que a gente está fazendo o estudo da parábola do filho pródigo. Eu Ah, não contei, olha aí. Não não contou contei, mesmo. mas realmente é uma parábola que abrange tantos detalhes e tantas situações, não é, César? Que você vê que em qualquer tema que a gente vai falar, ela cai bem. É impressionante. Ela cai É bem. impressionante. Você pode falar de maturidade espiritual, você pode falar de livre-arbítrio, É verdade. é muito rica. E é uma passagem que me toca muito, porque ela reflete, né? Jesus conseguiu. É muito bonito, né? Como É, esses espíritos superiores conseguem concentrar numa historinha sim, algo que nós vamos pelos próximos, já estudamos 2000 anos, vamos continuar estudando pelos próximos 2000 e aquilo vai ter maravilhoso. sempre algo para nos dizer. Maravilhoso. Nós estamos, acho que na quarta ou quinta semana estudando a mesma parábola. Então, é muita coisa. É Exatamente. muita E aí coisa. chega um ponto, né, que você para, deixa aquilo quieto, você vai ler outras coisas, estudar outras coisas, você volta daí um ano e faz esse mesmo estudo, você fala, nossa, não tínhamos visto isso, não tínhamos visto aquilo. Aí você busca recursos lá na psicologia, você vai estudar as relações de pai e mãe e família, de filho, a relação nossa com os nossos filhos, a rebeldia dos filhos, né, a questão do livre-arbítrio, até onde vai o nosso direito de interferir, de agir sobre eles. Né? Exatamente. Não tem nada mais duro, né, para um pai do que deixar um filho descabeçado, né? No Sim. momento que aquele filho chega para o pai e fala, eu quero a minha parte, eu vou embora. Né? O pai, E tudo que queria dizer para ele, meu filho, não existe a tua parte, tudo é teu, tudo é teu. tudo é Exatamente. teu, eu fiz tudo para você, né? Mas Mas ele ele tem que vai. respeitar, né? É tudo. É o momento de evolução de cada um. Né? Então, a evolução do espírito é isso mesmo. César, você fez parte, então, do departamento também de Mocidade Espírita, trabalhou com Mocidade Espírita em Catanduva. Você comentou agora há pouco, você, o Sim, Ricardo, né? sim, E evangelização é da só um pouco, infância. né? E a Thaís Soares, nossa querida amiga, minha irmã do coração, aquela que eu falei para você que também tem um programa de Ah, sim. lives, ela está acompanhando aqui com a gente. Thaís, querida, beijo para você e para o Léo, que está ali guardadinho na barriga da Thaís. Logo, Ah, logo está por aí também. felicidades. E o pessoal aqui, César, eu comentei isso com você em particular. O departamento de mocidade em Catanduva cresceu, é forte, é ativo. Que Então isso bacana. faz toda a diferença, né? E eu adoro todo o programa, eu não estou ganhando nada para isso, viu, gente? Mas todo o programa eu gosto de mostrar que eu tenho o copo do Sou da Galera Espírita.
Galera Espírita é uma loja virtual. Thaís, se você ainda estiver por aí, quiser colocar o link. Acho que até tem o link, né, Thaís, aqui nos nossos banners. Mas o Galera Espírita é uma loja virtual do Departamento de Mocidade Espírita de Catanduva que funciona muito bem. Que Então é com bacana. prazer, tem camiseta, tem muita coisa legal. É com prazer que eu faço a propaganda. César, Giovana, eu vou mandar um copinho do Galera para vocês, hein? Mas Só não vou no maravilha. correio agora, porque a coisa está muito feia aqui em Catanduva para sair de casa. Não, podemos pegar aí a próxima vez que nós formos também. Mas vocês já têm aqui o copinho do Galera para o Ah, César e que para a Giovana. bacana. Thaís, anota 2 aí na minha conta. Que ideia, imagina, que ideia bacana, muito legal. Não Muito sabia que tinha isso em bacana. Catanduva agora. Ô César, o nosso programa, ele é tão gostoso, que ele passa tão rápido. E hoje o bate-papo fluiu e a gente conversou dentro do dever, a gente descobriu tantas outras coisas para conversar. Então, não vai ser possível a gente terminar tudo aquilo que a gente Não, tinha não. para falar. Mas antes de terminar, eu gostaria que você fizesse alguma consideração ainda aí sobre o assunto, alguma coisa que ficou faltando que você acha muito importante colocar. A gente ia discutir ainda algumas coisas aqui, né, César, né? Como saber se a gente está cumprindo o nosso dever, qual a relação com a razão, enfim, disso que ficou, fica à vontade para fazer as suas considerações aí sobre o dever, para a gente começar a fechar. Eu pegaria a tua fala final, que você citou a questão da mocidade espírita, e faria uma ligação com a questão do dever, né? Nós somos espíritas, nós temos... eu gostaria de dizer isso para vocês. Vocês, no Brasil, hoje, nós temos o privilégio de ter, numa cidade como... Numa cidade pequenininha, às vezes, você tem o privilégio de já ter um centro espírita. Nas cidades médias e maiores, então, você tem praticamente um em cada bairro. E eu diria para vocês, isso é um enorme privilégio, né? Porque nós estamos aqui vendo a dificuldade que no mundo, no norte do planeta, como as pessoas são avessas à religião, a Jesus. Realmente, de uma pessoa, você citar Jesus, levantar e se virar as costas e ir embora. Então, nós temos o privilégio no Brasil de sermos espíritas e sermos cristãos. E o nosso dever maior de todos é transmitir isso, é levar essa doutrina, é cultivar os jovens. Você falou da mocidade, da evangelização. Nós, como pais espíritas, temos um dever para com os nossos jovens. Eles não nasceram conosco para serem mimados, eles nasceram para serem educados espiritualmente. Quando eles nos escolheram como pais, eles escolheram porque eles falaram, eles são espíritas, eu preciso disso e eu tenho que nascer ali. E aí nós os transformamos em mimadinhos. Não levamos para a mocidade, porque é muito cansativo, tem que ficar esperando. Não levamos para a evangelização, porque dá um trabalho, vai dar muito trabalho quando eles se perderem. Então, cumpramos o nosso dever, e esse nós podemos cumprir com alegria, porque é no nosso próprio interesse. Você está salvando teus filhos, está salvando jovens, esse jovem amanhã vai ser alguém útil, vai ser alguém importante, vai ser alguém que vai contribuir para a sociedade na qual ele está, vai ser uma peça importante na sociedade. E é muito bonito quando nós vemos, né, pais espíritas educando seus filhos no espiritismo. E esses filhos se engajando, participando, né, continuando o trabalho. É um privilégio tudo isso. E exerçamos esse privilégio. Esses espíritos não nasceram conosco para perderem tempo, eles nasceram porque eles sabiam que nós tínhamos esse conhecimento. Então, a minha fala final seria essa, né? Cumpramos o nosso dever como espíritas, levando a doutrina, principalmente para os jovens, porque é terrível. Eu vi isso pessoalmente, né? Um certo momento no colégio em que eu dou aula,
você vê lá um jovem que se suicida e você se pergunta, meu Deus, por quê? Né? Então, o porquê é simples. Faltou conhecimento espiritual, faltou saber que a vida continua, faltou saber que os problemas são parte da nossa vida, que nós podemos resolvê-los. Faltou saber que existe Deus, né, que a vida nos ama, que nós temos os nossos anjos da guarda que velam sobre nós. Então, não neguemos isso a ninguém. Né? Não neguemos isso a ninguém, porque é um privilégio e é um dever. E eu agradeço a oportunidade. Foi um papo muito gostoso. Muito legal, muito bom. Fiquei muito feliz também, César, muito feliz mesmo. Quero te dizer que a Karina Camargo Cripa está aqui com a gente. Eu vi vocês trocando uma conversa no Facebook, acho que ela e a Giovana. Sim, sim. Ela também Fernando, né? Ela é esposa do Fernando Frigério. Isso mesmo. Grande amigo, grande abraço a eles. Obrigada, viu, Karina, Fernando. A Thaís está falando que eles também têm produtos da Ecolife, Thaís. Que bacana. Com a Mônica, é isso? Muito bacana. O Ricardo também está terminando aqui, diz quanto aprendizado. César é um estudioso da doutrina e o programa foi maravilhoso. Bom, muito obrigado. A Thaís deve estar pensando assim, a Thaís é mais esperta que eu, viu, César, para trabalhar com essas coisas todas. Ela deve estar pensando, Lília, põe na tela que é mais fácil. Thaís, eu tenho que aprender a fazer essas coisas, né, minha amiga? Mas é isso aí, ó, tá na tela agora. Gente, eu estou destacando aqui porque eu sei que eles são amigos, tem muitos contatos aqui, muita gente falando. Que bacana. E cada Fico um muito feliz. fez a diferença nesse programa. Ricardo, a Rose. Pela participação de todos. Eu estou só destacando alguma coisa aqui, como do Ricardo, por ser muito amigo de muito mais tempo, aí, vamos dizer assim, do nosso querido César, tá? Então, gratidão ao César, aos amigos do Espaço Espírita, valeu! É isso aí, pessoal. Marildo, um monte de gente aqui. Rita Brandemarte. Rita, um abraço a Rita. Brandemarte. Foi bastante bacana. O João Paulo da Cunha também mandando boas vibrações. João Paulo. A gente vai fazer esse vídeo. Me fala uma coisa, César, antes da gente fechar aqui, o canal no YouTube é César S. Santos Visão Espírita. Na Visão Espírita. Isso, César, então tem um canal lá. Giovana, se você quiser colocar nos comentários o link do canal, ou depois a gente pode estar colocando também. É muito bacana, porque tem vídeos curtos ali que a gente acompanha, né? Com facilidade, é tranquilo. César com essa serenidade, conversando com a gente naqueles vídeos. Então é muito tranquilo, muito gostoso mesmo de ouvir. Então é isso, gente. Antes de terminar também, um recadinho rápido. Amanhã, domingo, nós temos alguns eventos. Olha só que bacana. Primeiro, pessoal de Catanduva e região, nós temos hoje, às 2 horas, lembrando vocês, a reunião da UFS, que vai ser online. E amanhã nós temos 2 eventos online. Um deles é com a doutora Sandra Calado. Ela vai falar de espiritualidade dos animais. Depois eu vou colocar aqui nos comentários o link do YouTube, podem buscar o Religare. Coloca Religare Catanduva, alguma coisa assim no YouTube, se quiser buscar, vocês vão encontrar que é o Religare que está trazendo essa palestra com a doutora Sandra Calado, amanhã às 3 da tarde. Falando, então, sobre espiritualidade dos animais. Que é excelente. A doutora Sandra realmente é uma sumidade no assunto. E o nosso amigo Orson Carrara, o Orson, de que eu falei para você, passei todos os seus contatos dele também. Que bacana, de Matão, né? O Orson, nosso amigo, ele vai estar presente aí no 4º encontro anual José Herculano Pires, tá? É o 4º encontro anual que acontece em Avaré. Esse ano, nas condições em que estamos, então o evento é online. Então, busque no Facebook, é só colocar lá no Facebook, Encontro Anual José Herculano Pires.
2020. E vocês vão ver que vai ter aí a participação de Orson Carrara, André Trigueiro, Arthur Valadares, Alberto Almeida e tantos outros. É um evento amanhã online que vai das 8h30 da manhã às 8h30 da noite. A inscrição é voluntária, você pode acompanhar, claro, gratuitamente, mas se quiser colaborar, eu fiz inscrição, estou lá, pessoal, estaremos lá. Essa inscrição vai para uma instituição chamada Colônia Espírita Fraternidade. Lá eles atendem 580 pessoas. Então, com certeza, eles precisam da nossa colaboração. Então, fica aqui o convite. No mais, pessoal, César, muito obrigada. Eu que agradeço. O César sabe que ele é uma pessoa que inspirou a minha pessoa em palestras. Sempre achei as palestras dele sensacionais. E eu já disse isso para muitas pessoas. Vou dizer aqui de novo. O César tocava os nossos corações com as suas palestras e isso nos incentivou a tentar tocar o coração de outras pessoas também. Então, para mim, é uma alegria muito grande ter te recebido aqui hoje, César. Eu que agradeço e te parabenizo pelo trabalho. Continue firme, muito bonito e maravilhoso. Vá em frente. Obrigada. Amigos, o pessoal Catanduva, Pitorama, Ariranha, Sherbrooke, né? O pessoal de Quebec, todo o pessoal que esteve aqui conosco, muito obrigada. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo a todos. Se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau. César, se você